Oi, oi, professora Ana Paula Meneghello aqui com você. Aqui é o nosso espaço para falar de matemática básica de forma rápida e objetiva, para tirar todas as suas dúvidas, ok? Lembrando que aqui é a sua sala de aula particular de matemática. Dúvidas e angústias em matemática, aqui a gente resolve. É só mandar nos comentários dos vídeos ou nas redes sociais, ok? Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação de aulas novas. Fechou? Ah, e antes disso, se essas aulas fizerem sentido para você, curte e encaminha para os seus amigos. Falou? Então bora começar? Hoje nós vamos falar sobre um princípio de tudo. Como é que é o nosso sistema de numeração? Nosso sistema de numeração é um sistema chamado de decimal. E para a gente começar, eu vou já compartilhar minha tela, vou aparecer aqui no cantinho do vídeo. E bora lá. Olha só, nosso sistema de numeração, ele é formado por 10 algarismos. Todos os números que a gente consegue fazer e aqueles que a gente nem pensa em formar são formados por esses 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, ok? Então, quando a gente identifica esses números, esses elementos, a gente chama isso de algarismos. E quando a gente consegue identificar o valor que eles representam, aí a gente está falando dos números, ok? O que significa essa palavra posicional? O que significa o nosso sistema ser um sistema posicional? Ser posicional significa que a ordem dos algarismos faz diferença no resultado. Quer ver só? Olha só. Se nós escrevemos o número, e cadê? Aqui. Se nós escrevemos o número, deixa eu pegar aqui. Se eu colocar o 2 seguido do 3, significa que nós temos 23, certo? Mas se eu colocar o 3 depois o 2, significa que nós temos 32. São dois números formados por dois algarismos. Esses algarismos são exatamente os mesmos, só que dependendo da posição que eles estão, aí eles vão representar uma quantidade diferente. Isso significa falar que é um sistema posicional. E o nosso sistema é um sistema decimal. O que significa, Ana Paula, falar que ele é decimal? Olha só, eu vou mostrar pra gente agora. Vou mostrar uma outra tela. Tá vendo aí? Falar que é um sistema decimal é falar que é um sistema que a gente consegue fazer trocas a cada grupos de 10. O que é isso? Olha só. A gente tem aqui 10 bloquinhos desse aqui, ó. 10 desse bloquinho aqui, que a gente chama de unidade. Então, quando a gente junta 10 unidades, a gente tem um outro elemento no nosso sistema que pode ser substituído pelas 10 unidades. A gente tem o que a gente chama de dezena. Então, quando eu junto 10 elementos desse aqui, ou seja, quando eu junto 10 unidades, eu posso fazer uma troca por um elemento desse que chama uma dezena. Da mesma forma aqui, podemos ver ó, que eles são até do mesmo tamanho, certo? Da mesma forma que se eu tiver 10 dezenas, ó, 3, 6, 9, com mais uma, 10. Se eu tiver 10 barrinhas dessa, ou seja, 10 dezenas, eu posso fazer uma troca por esse elemento, que é a centena. Se a gente colocar aqui em cima, ó, a gente vai ver que a gente vai ter o mesmo tamanho, porque eles representam a mesma quantidade. Então, 10 unidades a gente pode trocar por uma dezena e 10 dezenas a gente pode trocar por uma centena. Isso significa ser um sistema decimal. Agora, como é que os nossos números são organizados? Os nossos números, eles são organizados com base em classes e ordens.
o que que são classes e o que que são ordens. É muito comum as pessoas fazerem confusão. Ah, eu nunca sei se está falando de classe ou de ordem. Vamos pensar o seguinte, na sala de aula, a sala de aula é um grupo de alunos, certo? A gente fala, ah, meu filho caiu na classe, ou eu sou da classe do fulano, certo? Ah, qual classe você está? Qual classe seu filho está? Então, a classe é o grupo de alunos. Então, quando a gente fala em classe dos números, a gente também está falando de um grupo. Agora, se eu pegar os alunos de uma classe e colocá-los em fila, eu vou perguntar assim: qual é a sua posição na fila? Em que ordem você ficou? Ah, eu sou o segundo da fila, ou eu sou o terceiro da fila. Isso é a ordem. Então, cada algarismo fica localizado em uma ordem, ok? Então, a classe é o grupo e a ordem é cada elemento. A letra aqui fica um escândalo de lindo, mas acho que dá para ler, né, gente? Muito bem. Agora, como é que esses grupos, né, essas classes são organizadas? Eu falo o seguinte: a classe dos números, ela é uma classe que só tem 3 alunos. Todas as classes têm 3 alunos e todos os alunos têm os mesmos nomes. Quer ver? A gente tem um aluno chamado unidade, um aluno chamado dezena e um aluno chamado centena. Quando nós temos um grupo de 3 alunos, a gente tem uma classe formada. Então, para eu ter uma classe completa, eu preciso de 3 algarismos. Um na casa das unidades, um nas dezenas, um nas centenas. Essa primeira classe que a gente forma é a classe das unidades simples. Por exemplo, se eu tiver um número 400, vou colocar aqui, ó, 400, tá? Só ver como é que tá a minha tela aqui. Vai ficar, deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque senão eu vou escrever embaixo. Me diminuir aqui, depois eu volto ao normal. Se eu fizer o número 432, eu tenho uma classe completa, porque eu tenho o 2 nas unidades, o 3 nas dezenas e o 4 nas centenas. Uma classe, ela pode não estar completa se ela não tiver as ordens maiores, certo? Não existe, por exemplo, um número assim, ó, com 4 centenas, pula, deixa vazio a ordem das dezenas e coloca a unidade. Se tiver ordem vazia, a gente completa com 0, que é o elemento que para nós representa a ausência de quantidade. Então, aqui eu teria o número 402, é uma ordem completa, porque ela tem algarismos é uma classe completa, porque ela tem algarismo nas 3 ordens. E mais uma curiosidade, todos os alunos dessas classes têm os mesmos nomes. Todas as classes têm um aluno chamado unidade, um chamado dezena e um chamado centena. O que muda nas classes? O sobrenome dos alunos. Porque a segunda classe que a gente tem é a classe dos milhares. E a gente também tem um aluno chamado unidade, um dezena e um centena. Só que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E quando a gente coloca elementos nessas classes, vamos supor, vou colocar o quê? Um aqui, ó. A gente dá um sobrenome para ele, porque quando a gente lê aqui, ó, 402, a gente não fala mais nada, a gente fala só 402. Agora, quando a gente tem algum elemento aqui, ó, na classe dos milhares, a gente tem que falar 1.402. Se eu tiver 2 elementos, eu tenho por exemplo, aqui, ó, 7 na ordem das dezenas. Como é que eu falo isso? 71.402. Se eu tiver alguém aqui na centena de milhar, por exemplo, eu vou ler 571.402. E aqui, tem mais classes?
Tem, nós temos a classe dos milhões, por exemplo. Ok? E aí, como é que a gente faz para ler um número que entra lá na classe dos milhões? Do mesmo jeito. Vamos supor que tem aqui um 3. A gente vai falar o quê? 3.571.402. Se tiver aqui um 2, a mesma coisa, nós vamos ler o número que está na classe dos milhões. 23.571.402. Se tiver alguém aqui na centena de milhão, por exemplo, 4, a gente sempre lê o grupo que está dentro de cada classe. Então, ó, 423, dá o sobrenome para ele, milhões. 571.402. Tem mais classe, Ana Paula? Tem, os números são infinitos, tá bom? Mas nós vamos parar aqui na última que eu vou colocar, que vai ser a classe dos bilhões. Então, todas as classes precisam estar completas. A classe que está mais à nossa esquerda não precisa estar completa, mas as demais sim. Então, vamos supor que eu só tenha dois números aqui, ó. Vou colocar um 8, que eu não usei o algarismo 8 ainda, e um 0. Então, como é que eu leio isso? 80 bilhões, 423 milhões, 571.402. Ok? E agora, para a gente fechar essa aula, eu vou falar ainda da questão do valor absoluto e o valor relativo. O que significa? Nós vamos pegar como exemplo aquele numerão gigante que eu acabei de fazer. Copiar ele aqui e colocar lá na outra. Ver se eu consigo copiar aqui. Não, eu vou colocar 80 milhões. 423 mil, não era isso? 80 milhões, 423 mil, vou colar porque eu não lembro, 571, 402. 571, 402. Primeira coisa, gente, quando a gente pega um numerão desse aqui, se a gente não estiver vendo pontinhos, nada para separar os algarismos, nós temos que separar para poder identificar que número é, quando a gente quiser ler e saber o tanto que ele representa. Então, a gente viu que as classes são separadas de 3 em 3. Então, a gente começa sempre pelo número mais à direita possível. Então, tá aqui, ó. Vamos lá separar o nosso número. A gente vai separar de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, põe um pontinho para separar a classe. 1, 2, 3, põe um pontinho para separar a classe. 1, 2, 3, põe um pontinho para separar a classe. E aqui, essa classe nem completou. O que significa valor absoluto? Gente, valor absoluto é o próprio valor do número, certo? É o valor... Não, vamos... Eu vou digitar, que vai ficar muito ruim escrever assim. É o próprio... Uau, que tamanhão de letra. É o próprio valor do algarismo, certo? Então, o 8 vale 8, o 7 vale 7, o 5 vale 5 e qualquer algarismo tem o seu próprio valor, certo? Agora, o que é o valor relativo ou valor posicional? O valor relativo ou valor posicional vai depender da ordem que ele ocupa. Como assim? Já vou mostrar. Depende da ordem que o algarismo ocupa. Por exemplo, olha esse algarismo 2 aqui. Vou pegar o 4.
O 2 e o 4 são os repetidos, certo? Só que eu vou voltar lá na outra tela para a gente poder entender. Ó, nós vamos falar do 2, vou até mudar ele de cor. Esse 2 e esse 2. Esse 2 e esse 2. Esse 2 que está aqui nas unidades, ele representa 2 quadradinhos desse aqui, ó. 2 unidadezinhas, certo? Só que esse 2 aqui, olha onde ele tá. Ele tá na dezena de milhão. O que significa isso? Que ele vale a quantidade como se o número não tivesse nenhum outro algarismo, só fosse zeros. Deixa eu me mudar de lugar lá pra cima, que senão vou sumir com tudo aqui. Pronto. Olha só. Ele representa 2 dezenas de milhão. Então, na verdade, ele vale 20 milhões. Isso é o que a gente chama de valor posicional ou valor relativo. Depende de onde ele está. Olha, a mesma coisa vai acontecer com o 4, porque o 4 também se repete. Ó. Tem um 4 aqui e tem um 4 aqui, certo? Vou colocar eles de outra cor. Vou colocar o 4 aqui e o 4 aqui. O que significa esse 4 que está aqui? Ele está na ordem das centenas. Se ele está na ordem das centenas, o que ele representa? Ele representa 4 dessa plaquinha aqui, ó. 4 centenas, ou seja, ele representa uma quantidade que vale 4, e como se depois dele só tivessem zeros, ele representa 400. Então, qual é o valor relativo? Ou qual é o valor posicional desse algarismo 4? 4 centenas, ou seja, 400. E esse 4 aqui? Ah, mas esse 4 também é centena. Maravilha, só que ele é uma centena de milhão, ele está lá na classe dos milhões. Então, o que esse 4 vale? Esse 4, eita. Esse 4 vale 4, com um monte de zeros depois dele. Vou completar todas as outras ordens com zero, ó. Ele vale 400, só que são 400 milhões, porque ele tá aqui na casa dos milhões, ok? Então, quando a gente fala em valor posicional ou quando a gente fala em valor relativo, a gente está falando de quanto ele representa dependendo da casa que ele está. Qual é o valor absoluto do 4? 4. Tanto faz ele estar aqui ou aqui. Tanto faz ele estar aqui ou aqui. Agora, dependendo da posição onde ele está, ele representa uma quantidade. Esse é o valor posicional. Ok? Então, para a aula de hoje, a gente falou sobre algumas características do nosso sistema de numeração. Nós falamos sobre as trocas, porque é um sistema chamado decimal, e a gente falou da organização dos números em classes e ordens, ok? E se esse vídeo fez sentido para você, então você curte, manda para os seus amigos, e se tiver dúvida na hora de estudar, assiste de novo, que aí as coisas ficam muito mais claras. E se ainda assim persistir dúvida, mesmo assistindo outra vez, manda as dúvidas no comentário ou manda para mim nas redes sociais, ok? Então, beijo e até a próxima aula.